Então, gente fina, vamos iniciar mais uma aula aqui no canal Hidreto. Eu sou o professor Vinho Batista e agora a gente vai trabalhar a lei da conservação da massa, mas também conhecido pelo seu grande criador, Lei de Lavoisier. Então, vamos curtir que essa aula está massa, está show de bola. Mas antes disso, deixa aí seu like, comenta, se inscreve e compartilha esses vídeos nas suas redes sociais. Então, além dessa aula aqui, tem muito mais aula no canal Hidreto. Confere lá que o canal está muito massa. Lavoisier é um cara assim de grande importância dentro da química. Até porque ele é, pelas suas contribuições iniciais, ele é considerado como sendo o pai da química, um dos grandes fundadores desta ciência, que hoje é muito importante no nosso cotidiano. Lavoisier, ele nasceu em Paris em 26 de agosto de 1743. Para vocês terem noção, né? Esse cara, ele desde cedo, ele acumula uma série de proezas. É claro que Lavoisier, em vantagem de muitas outras pessoas, teve a vantagem de nascer dentro de uma família que tinha um certo poder aquisitivo. Então isso possibilitou que ele estudasse muito cedo em locais em que ele proporcionou um grande desenvolvimento. Só que a gente não há de negar também da sua habilidade, da sua facilidade de aprender e de desenvolver o conhecimento. Então, nesse caso, ele teve assim um ambiente perfeito para o seu desenvolvimento acadêmico. Então, logo aos 22 anos de idade, ele já ganhou uma medalha de ouro da Academia de Ciências pelo projeto feito, né, para a iluminação das ruas de Paris. Aos 25 anos de idade, ele foi eleito membro de uma prestigiosa Academia Real das Ciências da França. E em 1789, Lavoisier lançou um tratado elementar de química, que nesse tratado ele trabalhava basicamente a parte da nomenclatura. Também desenvolveu estudos em que chegou à conclusão que o processo de respiração ele é muito similar, né, ao processo de combustão, estão relacionados. É um processo similar em que no final de tudo a gente obtém energia. Deu a sugestão para o nome do elemento do gás descoberto por Priestley. Então ele sugeriu o termo oxigênio, que a gente conhece hoje como gás de oxigênio, para o gás que foi isolado na época por Priestley. Na verdade, o descobridor do oxigênio até hoje não está bem desvendado. Tem vários cientistas aí por trás, né? Até hoje assim não diz quem foi certamente aquele que descobriu, mas um destes citado é Priestley como um dos descobridores do gás oxigênio. E aí, nosso interesse de hoje é da contribuição de Lavoisier, de tantas outras que ele já contribuiu para a química, é a lei da conservação da matéria ou lei de conservação das massas. Então, é muito difícil um estudante, né, já não ter ouvido uma frase igual a esta ou muito parecida, mas que no final contém a mesma ideia. É que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Se a gente fizer assim uma análise bem rápida, a gente consegue perceber isso no nosso dia a dia. Vamos pegar como, por exemplo, uma fruta. Se você não ingerir essa fruta, ela vai entrar em decomposição. Essa decomposição vai produzir humus. Esse humus vai ser utilizado novamente pelas plantas como nutriente. E aí pode ser que aí essa árvore vai crescer. Essa árvore cresce, produz novos frutos. As suas folhas que caem, os galhos ou o próprio tronco morre, transforma em humus novamente. Então tudo na nossa natureza é um ciclo perfeito. Então a partir de uma observação como essa, a gente tem como deduzir justamente o que Lavoisier chegou a imaginar. O que acontece? Essa frase aqui não foi a frase real que Lavoisier falou, mas traz sua essência. Na verdade, Lavoisier diz o seguinte: em todas as operações da arte e da natureza, nada é criado. Uma mesma quantidade de matéria existe antes e depois do experimento. Neste princípio, se baseia toda a arte da experimentação em química. Então, essas são as reais palavras de Lavoisier. É claro que a gente já conhece de outras formas, diz que a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos, mas veja que todas essas frases, o princípio é o mesmo, o princípio da conservação da massa. Ora, se inicialmente eu tenho 10 gramas de substâncias iniciais interagindo, reagindo,
obrigatoriamente no final desse processo também eu vou ter 10 gramas de produto. Então isso é bem óbvio, isso é bem singelo da gente verificar. Para a gente compreender a conservação das massas, eu estou aqui apresentando aqui para vocês 2 exemplos. Eu quero só salientar o seguinte: a lei da conservação das massas, ela vai funcionar apenas em sistemas fechados. Porque em sistema aberto, se a reação liberar gás, esse gás vai embora, diminuindo a massa total do sistema. Se essa reação absorver massa, essa reação vai absorver gases da atmosfera, aumentando a massa final do sistema. Então, na condição de sistema aberto, a lei de Lavoisier não se aplica. A lei de Lavoisier vai se aplicar em sistemas fechados. Então vamos iniciar aqui nesse primeiro exemplo aqui. A gente tem 100 gramas, né, de reagente inicial. Então aqui a gente teria carvão e dentro dessa ampola, além do carvão, eu teria gás oxigênio suficiente para consumir esse carvão. Então vai existir um processo de ignição em que vai se iniciar a combustão. E observe que o carvão ele é consumido, você observa aqui o total final. Mas se você observar o valor que tem aqui na balança, né, 100 gramas iniciais, 100 gramas finais. Por que isso acontece? Porque justamente uma reação química não vai ser destruído nenhum átomo. O que vai acontecer é que os átomos presentes nas moléculas irá sofrer um rearranjo para formar novos compostos, ou seja, os produtos da reação. Então, se a quantidade de átomos é exatamente a mesma, então a massa inicial, obrigatoriamente, ela tem que ser igual à massa final, se esse sistema ele for fechado. Então, tá aqui, o carvão com oxigênio inicial tinha 100 gramas. Aqui, gás carbônico, um restinho de carvão, a gente vai ter a mesma 100 gramas. Por quê? A massa final é igual à massa final em sistemas fechados. Veja que aqui a gente também tem outro exemplo. Aqui, se a gente pegar aqui, esse sistema está aqui fechado, a gente tem aqui uma solução de sulfato de sódio e de cloreto de cálcio aqui dentro desse tubo. Vai ser girado aqui no recipiente e vai misturar aqui os líquidos, vai ter uma reação. Vai formar aqui sulfato de cálcio, que vai virar um precipitado, vai ficar um sólido aqui no fundo do recipiente. E vai ter cloreto de sódio dissolvido aqui na água. O que eu quero que você observe bem? Que a massa aqui inicial, né, que era 300,23 gramas, se manteve exatamente a mesma. Novas substâncias foram formadas, é verdade. Só que a mesma quantidade de átomos que tinha aqui inicialmente é a mesma no final. O que vai modificar é apenas a reorganização desses átomos para gerar as novas substâncias. Então, se a gente analisar, nos dois casos, a massa se manteve constante. Por quê? Porque nenhuma massa foi perdida e nenhuma massa foi ganha, porque esse sistema estava fechado. Já repeti isso milhões de vezes, mas para ficar fixado na sua cabeça. A lei de Lavoisier vai funcionar para sistemas que estiverem fechados. Em sistema fechado, nenhuma massa a mais entra ou sai, essa massa extra. Acontece apenas uma reorganização dos átomos para gerar novas substâncias. Mas a massa inicial, a massa dos reagentes, vai ser a mesma da massa final, a massa dos produtos. Para a gente compreender bem melhor o que a gente viu naqueles experimentos, a gente tem aqui uma reaçãozinha que facilita demais a nossa compreensão. Veja aqui inicialmente, a gente tem aqui um carbono que está ligado a 4 hidrogênios, ó, 1, 2, 3, aqui está aqui o quarto hidrogênio. Tem 2 moléculas de gás oxigênio, ó. 2 oxigênios aqui formando o gás oxigênio. E aqui mais 2 oxigênios fazendo a segunda molécula de gás oxigênio. Observe o que está acontecendo. Inicialmente aqui o carbono estava ligado a hidrogênio. Nesse composto aqui o carbono vai passar a ligar a oxigênio. Aqui o hidrogênio estava ligado ao carbono. Aqui esse hidrogênio vai passar a ligar a oxigênio. Então observe que houve uma reorganização desses átomos. Aqui inicialmente tinha essa conformação. E no final da reação a gente tem um produto com essa conformação. Mas o que é importante? Aqui inicialmente a gente tem quantos átomos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então aqui nos reagentes a gente teria 9 átomos nessa reação. E aqui nos produtos 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Observe que tem a mesma quantidade de átomos, tá certo? Porque na verdade esses átomos aqui no final são os mesmos iniciais. O que aconteceu aqui foi um rearranjo. Então, se não modifica a quantidade de átomos antes e depois, então não tem por que a massa também variar. A massa vai ser a mesma. Então, se aqui inicialmente a gente tivesse 100 gramas dessa mistura, no final a gente teria que ter 100 gramas dessa mistura. Se aqui a gente tivesse 500 gramas dessa mistura, aqui no final obrigatoriamente a gente teria que ter 500 gramas dessa mistura.